Na nossa página do Esportes em Cena, no Facebook, ao vivo, no YouTube, a qualquer hora, e na TV Brasil Web, de norte a sul, às 9 da noite, às 11 da noite, e no outro dia, às 8 da manhã e às 11 da manhã. Amanhã começa o Campeonato Goiano com o clássico Vila Nova e Atlético. O Vila perde Moisés. O Atlético perde 2 jogadores que não foram regularizados e que eram titulares. O Silva, que seria titular no time do técnico Marcelo Cabo, ele está fora do clássico contra o Atlético. E o Anderson, lateral esquerdo, também está fora. Walter vai ficar no banco de reservas no jogo do Goiás contra a Aparecidense. O Goiás, que joga contra a Aparecidense, o Rio Verde vai jogar lá em Itumbiara e teve a regularização de todos os jogadores, 19 jogadores essa tarde, e também irá participar do Campeonato Goiano. Algo que é complicado, né? Porque apenas há 2 dias de sua estreia acabou regularizando alguns jogadores. Tem NBA, tem tênis, futebol internacional e nacional aqui no Esportes em Cena, sempre em nome do Jaor, da Formiquel, da Semaco, do Cálculo Contabilidade e também da Odonto Saúde. Nos comentários da Rosana Parreira e do Luiz Antônio Bercó. Rosana, tá tudo bem? Tudo bem, Júnior, tudo bem, Bercó. É isso aí, iniciando o Campeonato Goiano amanhã com um grande clássico, né? Uma expectativa muito grande de um jogo de muitos gols, né? A Goiás também estreando contra a Aparecidense, Rio Verdense regularizando seus jogadores, Atlético infelizmente perdeu 2 atletas por falta de documentação, né? Não chegaram as documentações para regularização. E vamos com esse Campeonato Goiano aí, com a certeza de que vai ser com muitos gols. Sem contar no Atlético, que contratou o Negueba. Sim. Jogador que começou no Flamengo, passou no Grêmio, São Paulo, por último estava no Coritiba e vai vestir a camisa do Atlético, chegou essa tarde em Goiânia. Luiz Antônio Bercó, tá tudo bem, Bercó? Tudo bem, Júnior, tudo bem, Rosana, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando, boa tarde, boa noite, porque o programa roda direto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, direto. Nesse momento aqui estamos ao vivo. Estamos aí na expectativa da abertura do Campeonato Goiano, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, futebol no Brasil inteiro novamente, né? Futebol internacional. Hoje vamos falar aqui também já das finais, já chegamos às finais do Aberto da Austrália. Tem o skate também, Mundial de Skate no Rio de Janeiro. Hoje estamos bem variados aqui, como sempre, né? É verdade, até porque somos todos os esportes, somos Esportes em Cena. Galera, o Atlético perde o Silva e perde o Anderson. 2 jogadores que foram titulares toda a preparação do time do técnico Marcelo Cabo por uma questão de regularização. Além desses 2, o Bonfim, que era um jogador que estava atuando na equipe considerada reserva. Há de se entender, os caras estão aqui desde o dia 3 de janeiro. E às vésperas de um clássico, às vésperas da estreia de um campeonato goiano, aí o treinador fica sabendo que eles não vão para o confronto. Como explicar uma situação dessa, Bercó? Eu acho que é difícil explicar, né? Aliás, pode até explicar, mas não tem como justificar. Nós explicamos e eles não conseguem justificar, né? Porque, principalmente no caso do Silva, né? O Silva, que é do Internacional de Porto Alegre, disputou o Campeonato Brasileiro ano passado pelo Atlético. Desde dezembro o Atlético manifestou interesse por sua permanência e tem aquele procedimento normal. O atleta tem que voltar ao clube de origem, depois fazer a nova documentação de reempréstimo, né? De renovação do empréstimo no caso. Mas não explica, mas não justifica. Tempo há para isso eles tiveram. Será que foi incompetência do departamento específico do Atlético nessa área, né? Será que foi talvez um pouco de desinteresse também do Internacional em agilizar o envio dessa documentação? Então é uma situação muito complicada. Quem tem a perder é o time do Atlético. O Marcelo Cabo já começa com dificuldades e vamos ver agora o resultado dentro de campo, porque vai ter que improvisar alguns jogadores, 2 pelo menos, porque seriam titulares absolutos, né? Rosana, 24 dias esses jogadores já estão treinando no Atlético. E há 24 dias o Atlético não conseguiu regularizar 2 atletas que seriam titulares contra o Vila. Complicada essa situação? Júnior, eu penso o seguinte, o time tem que ter elenco, né? Se fosse uma contusão, por exemplo, do Silva, na semana do Clássico, o Silva machuca no coletivo e não vai jogar. Betinho tem que entrar no lugar e corresponder à altura. Eu penso dessa forma. Você não pode ficar dependendo disso. É claro que eu não vou entrar no mérito de documentação, até porque a gente não sabe o que aconteceu nessa volta para o Internacional, depois dessa recontratação pelo Atlético.
o que aconteceu ali na hora de fechar contrato, fazer o bid dele. Enfim, é uma coisa que administrativa e que isso diz respeito somente ao Atlético. Agora, o jogador que está no elenco, que faz parte do elenco, que com certeza o Betinho, o Bruno Pacheco, que substitui o Anderson, né, na posição, tem que estar preparado. É um clássico, é importante. E digo mais, é a hora deles mostrarem serviço. Não é verdade? Mostrar. Inclusive é uma oportunidade para eles. Sim, né? Com certeza. E aí, às vezes, esses jogadores fazem a diferença na hora do clássico. Entende? Porque entra numa situação onde os jogadores não foram regularizados e eles entram como titulares absolutos, não tem dúvida. Eles já estão no clima do clássico, eles já estão fazendo valer essa oportunidade que foi dada a eles. O Vila Nova perde Moisés, que tomou uma pancada no jogo contra o Flamengo, ali na articulação do joelho, e o Moisés está fora do clássico. Vem aí o Vandinho para fazer dupla com o Alisson no ataque do Vila Nova. Perde mais o Atlético sem 2 jogadores, o Anderson e o Silva, ou o Vila Nova sem o Moisés? Bercó? Eu acho que a perda aí é mais ou menos proporcional, porque a questão do Vila com o Moisés, eu acho que pode perder mais. O Vila pode perder mais, que é mais fácil você substituir talvez o jogador na defesa, né? Talvez seja mais fácil isso, teoricamente, do que encontrar um jogador no ataque com o nível do Moisés. Até mesmo porque o Anderson e o Silva ainda não se firmaram, não são realidade ainda dentro do Atlético. O Silva foi reserva ano passado e o Anderson chegou esse ano, né? E o Moisés há 2 anos, né? 2015, 2016, constituiu-se aí, se não no principal, talvez um dos principais jogadores do Vila. Atacante, sem dúvida, foi o principal. Mas eu acho que tende o Vila a perder mais, principalmente por não colocar o Matheus Anderson, na minha opinião. Até porque, né, você acha o Moisés melhor do que o Walter, Muito melhor. Aí faz realmente uma falta danada. Muito melhor mesmo. E o Moisés não afinaria, não. Se ele tivesse mais ou menos em condições, eu não ia pedir pro Walter, igual o Walter pediu para ficar no banco, não. Ele é magrinho, é um atleta, né, tem a estirpe ali de atleta mesmo. Eu quero jogar de qualquer jeito, professor, me põe em campo que eu dou conta, eu tô magrinho. Luiz Antônio Bercó gosta do futebol do Moisés. Rosana, Nem tanto, não gosto tanto assim, do futebol como? do Moisés. Para você ele é melhor que o Walter? Mas ser melhor que o Walter é o quê? Significa o quê? Que é um Messi, um Zico, um Rivelino? Não. Quer dizer que o Walter não é uma referência. Não vejo o Walter como referência, não. Não jogou em lugar nenhum, só joga aqui. Eu tenho apanhado muito por ter minha opinião aqui muito transparente a respeito do Walter, né? Eu não sei nem quem é o Walter. Se ele entrar aqui agora, se ele tiver com a foto, esse aqui sou eu, aqui do jornal, talvez eu reconheça. Mas se passar por mim na rua... Se passar naquela porta, né? Eu acho que se eu couber ali, aí pode ser. O Walter foi titular durante toda a campanha, só não jogou as finais da Libertadores da América quando o Internacional foi campeão da mesma. E ali, será que ele era gordo do jeito que ele ficou quando foi pro Cruzeiro e veio pro Goiás? Não sei. Não devia ser, porque do Inter ele foi pro Porto, né? Foi pro Porto. Do Porto foi pro Cruzeiro, comeu muito bacalhau, engordou. Muito bacalhau, muito veio azeite. Pro Cruzeiro comeu ali muita comidinha, costelinha, tutu, veio bater no Goiás, feijão tropeiro, aqui, com pamonha, com não sei o que, e virou esse negócio aí. É verdade. Bercó. Rosana, calma, gente, calma, não me queiram mal, não. Bercó. Rosana, perde mais o Vila sem o Moisés ou o Atlético que perde 2 jogadores, o Anderson e o Silva? O Vila perde sistematicamente ali no meio de campo, né? Eu acredito que é a maior perda, acho que do clássico é essa ausência do Moisés. Mas eu prefiro o Moisés inteiro durante o restante do campeonato que sacrificar o jogador logo no início. Você colocar o jogador sentindo, não que ele esteja sentindo a contusão. A contusão, pelo que eu tô sabendo, já foi resolvida, já não tem problema nenhum mais, até porque era um grau 1 da contusão. Eu prefiro o Moisés 100% pro restante do campeonato do que pegar ele, estilo Walter, né? Ficar pedindo para ir pro banco, né? Eu vou ter que defender o meu amigo Bercó aqui, ficar suplicando para ir pro banco, né? Não fiquem com raiva de mim também, eu não gosto do futebol do Walter, acho ele um jogador mediano. Acredito que tem nomes maiores dentro do Goiás Esporte Clube. Dentro do próprio Goiás, concordo com você. Dentro do Goiás tem nomes. E eu acho um absurdo o salário que se paga para um jogador que chega 20 quilos acima do peso, com a total irresponsabilidade e falta de profissionalismo do Walter. Nossa, o Walter, para mim, ele é disparado o maior jogador do Campeonato Goiano
todos os jogadores, todos os 10 times, não tem nenhum jogador que chega muito perto, mas nem um pouco perto. Nem assim, nem uma lambidinha. Nem lambida do Walter, nem perto do Walter. Por quê, João? Até mesmo que para ficar ao nível do Walter, tem que juntar uns 5 para pesar, para dar o peso dele. Ele gordinho, ele tá complicado, ele mesmo gordo, é disparado, pra mim, o melhor jogador do campeonato goiano. Bom de bola ele é, só não é isso tudo, assim, né? Pra mim ele é isso tudo, é um jogador até que se emagrecesse um pouco mais, tivesse uma vida, poderia até vestir a camisa da seleção brasileira. Aí poderia ser verdade. Ô moçada, o Negueba chega pra temporada 2017 do Atlético. Há quem diga que o Negueba é a principal contratação do futebol goiano nessa temporada. É realmente o Negueba a principal contratação, Rosana? Sim, eu concordo, é a principal contratação. Essa sim é para parar, né? Porque teve tanto barulho aí, que ia trazer zagueiro, que ia parar o futebol goiano, né? Dentro do Vila Nova. Eu acredito que o Negueba sim tem sido o grande nome para esse campeonato goiano. É, Bercó, a maior contratação do campeonato goiano até agora? Olha, nós temos o Negueba. Essa situação de ser a maior contratação, porque é um jogador que disputou a Série A o ano passado, estava no Curitiba, né? Mas vários jogadores que estão no Campeonato Goiano que foram contratados já disputaram a Série A. Não, ano passado. Dos que foram contratados esse ano, o Goiás não contratou ninguém. O Roger Carvalho foi campeão brasileiro. O Roger Carvalho, reserva. Mas aliás, ele é bi, né? Foi bem em 2015 na B pelo Botafogo e ano passado na A pelo Cruzeiro. Mas aí você tem razão, não dá para comparar. Pelo Palmeiras, desculpa. Não dá para comparar a expressão do Roger com o Negueba. O Negueba tem passagem por grandes clubes. No São Paulo, ele passou pelo São Paulo de passagem, igual o Walter passou pelo Fluminense, pelos outros times aí também. O Negueba não foi feliz lá no São Paulo. Mas eu acho que ele é um jogador com característica de time de Série A mediano. Curitiba, Atlético, ele poderá ter um grande destaque aqui sim. O Rio Verde, enfim, regularizou os atletas agora à tarde. 19 jogadores estão regularizados e o Rio Verde vai para o jogo contra o Itumbiara, ou contra o Crack, lá em Itumbiara, no estádio JK. Enfim, né? Até que enfim o Rio Verde resolveu essa pendência. Eu tava tensa já, achei até que fosse sair do campeonato, não fosse nem disputar. Porque até às 13 horas, acho que tinha 5 jogadores só regularizados, né? Só 5 jogadores no bid. Eu fiquei preocupada, pensei, poxa, né, teve aí um tempo todo para se contratar, um tempo todo para arrumar a documentação, o mesmo problema do Atlético, né, que infelizmente nessa última semana não conseguiu regularizar os seus 2 jogadores. Frontini está no Crack de Catalão. Acredito que, se bem que com essa indefinição de documentação, será que o Rio Verde treinou lá? Não, treinou, né, porque estava um bom tempo aí fazendo a pré-temporada. Enfim, o Rio Verde vai jogar realmente contra o Crack de Catalão. Dos malhos, tem que sempre colocar dessa maneira, dos malhos e menor, né? Sim. Vai jogar. Não tem estádio para jogar na sua cidade, vai jogar lá em Itumbiara, não sei nem quantos quilômetros de distância fica, uma cidade da outra. Vai jogar para ninguém. Né? Quando o próprio Itumbiara jogar lá, se não é aquele incentivo da prefeitura, alguma coisa, vem lá público pagante, 20 mil, presente, mil e pouco, 2 mil. Rio Verde já está aí, Itumbiara? Essa é a ordem? Não sei. Não, Jataí está para lá. Não, Itumbiara está para o outro lado. Está para o outro lado. Rio Verde, Jataí, Mineiros. Né? Itumbiara é mais para o sul e Rio Verde mais sudoeste. Mas a distância não é pequena, não. Não sei para quem que vai jogar. Vai jogar para cumprir aí o compromisso que fez, né? Já que subiu para a divisão principal. Eu já coloquei aqui ontem, só para repetir e encerrar da minha parte aqui. Eu acho que a federação deveria tomar medidas drásticas desde quando a equipe inscrever-se para disputar a segunda divisão do Campeonato Goiano. Ela tem que apresentar condições de mandar jogos, inclusive, pela primeira divisão. Para não ficar essa corrida todo ano a mesma coisa. E eu falei isso ontem, estou falando aqui hoje de novo, e a gente acaba ficando repetitivo e chato, né? Mas ficar tudo para a última hora, como fica todos os anos, Goianésia, Catalão menos, né? Mas Rio Verde que veio agora de novo, é comum isso aí. Os estádios e os clubes, né? As regularizações dos jogadores, né? E a questão dos estádios que em cima da hora foram resolvidos. A federação está aí para fiscalizar, onde é que ela está. E até para ajudar, se for o caso, até para orientar, eles têm todo um departamento para fazer isso, né? A Federação Goiana de Futebol. Galera, vamos o que pode ser favorito ou não nessa primeira rodada do Campeonato Goiano. É claro que a gente ainda não viu nenhum jogo, nenhum time atuar de uma forma valendo ponto. Vimos apenas os amistosos.
Embora o jogo do Vila Nova, há quem diga que foi um jogo valendo para o Vila Nova. Mas não vamos entrar nesse mérito mais não, que está dando uma confusão. Começa o Campeonato Goiano com Atlético e Vila. Para vocês, quem leva o favoritismo por tudo que aconteceu na pré-temporada? Para você, Bercó? Ninguém. Jogo duro, jogo equilibrado, jogo do campeão brasileiro da Série B, embora com um plantel diferente, mas não tem favorito não. Eu não gosto desse negócio de favorito. Nesse caso aí, menos ainda. Eu acho que é um jogo muito equilibrado e as duas equipes se equivalem, são equipes fortes. O Atlético fez uma pré-temporada em termos de resultado em campo inferior à do Vila, mas vejo favoritismo para esse jogo. Para você, Rosana? Também não vejo favoritismo, não. Acho que vai ser um jogo de igual para igual. Faço das palavras do Bercó as minhas. É até interessante nem existir esse favoritismo também, para ser um jogo aberto, ser um jogo jogado. Eu sempre falo isso. Você quer jogar, deixa o outro time jogar também. Para com aquela retranca, com aquela, sabe, aquela catimba. Eu acho que o torcedor vai a campo para ver a bola rolar. Então, acho que a Vila contra o Atlético, como o Atlético, tem que entrar em campo com essa disposição. Eu acho que o mais importante é isso. Não vou nem levar em consideração todo o problema que o Atlético teve de início de ano, a preparação do Vila que está sendo feita desde a primeira semana de janeiro. O jogo é entre 4 linhas ali e o resultado é improvável. Eu já vejo o Vila Nova como favoritaço contra o Atlético. O Vila Nova fez uma pré-temporada muito melhor. O Atlético teve um problema danado com aquela questão do Marcelo Cabo, perdeu uma semana de preparação. O Atlético perdeu 2 amistosos para o Gama, perdeu para a Aparecidense. O Vila Nova acabou empatando com o Berlândia, empatou com o Real Brasília e venceu o Flamengo. O Vila jogando e o Flamengo treinando, mas venceu o Flamengo. Para mim, o Vila Nova é favoritaço contra a equipe do Atlético Clube Goianiense. O Flamengo treinando e o Vila jogando? O Anápolis... Hoje o Júnior, ele tá não, contra a gente. Não, assim é legal. Não, porque... ele tá contra nós, ele tá contra o Vila, né? Não tô contra o Vila. Nós não temos nada com isso. Gente, o Vila Nova ganhou do Flamengo. Aqui em Goiânia foi uma festa, uma coisa de outro mundo. A torcida do Vila... Então, dentro de campo era do mesmo jeito. No mundo inteiro, João, no mundo inteiro, você pergunta, quem é esse Vila Nova que ganhou do Flamengo? Quem é esse time que ganhou do Flamengo? Com o Diego, com o William Arão, com 4 jogadores da seleção brasileira. Quem é esse Vila Nova? A repercussão no mundo está sendo desse jeito. Os jogadores do Flamengo que iriam para um amistoso da seleção brasileira fatalmente não colocaram aquele pezinho para jogar contra o Vila. Mas vamos esquecer essa questão do Flamengo. O Anápolis joga contra o Itumbiara em casa. Quem é favorito? Eu vou da mesma linha aí, não tem favorito também não. Para você também não, Rosana? Não, eu acho que vai Anápolis. Eu também vejo. Eu acho o Anápolis bem mais bem preparado para esse início de campeonato. É claro que estamos falando de um início de temporada que a estreia é sempre uma situação diferente. O plantel do Anápolis parece que é mais forte, né? Individualmente. É um plantel mais forte. Sim, tem sim. Começou os preparativos um pouco mais cedo, o técnico definido anteriormente, né? Eu vejo o Anápolis mais forte que o Itumbiara, mas não chego a apontá-lo como favorito. A Aparecidense jogando com Goiás em Aparecida, Rosana? Goiás é favorito. É? Sem dúvida, sem dúvida. E aí? O elenco do Goiás o elenco, né? Eu falo de todos, né? Tirando o Walter, que a gente vai tirar ele desse elenco aí. Eu já deixo o Walter fora, tá? Hoje eu tô igual o Bercó. Hoje eu tô implicante. Não é implicante, não. Nós estamos falando só a verdade. O torcedor sabe disso. Mesmo o Goiás tá com um elenco forte. Vai com um meio de campo muito forte, de marcação pesada, né? Então eu acredito que a Aparecidense vai tomar um sufoco ali bem interessante, viu? O Goiás jogando com a Aparecidense lá em Aparecida, mesmo com o melhor jogador do futebol goiano no banco de reservas do Walter, Bercó? O Walter. Ainda bem pro Goiás. O Goiás passa a ter uma chance maior quando jogar com 11 atletas. Eu acho que o time do Goiás é mais forte que o Aparecidense, mas não tem favorito. Esse jogo vai ser 1-1. Goianese e Iporá. Goianese e Iporá. Lá em Goianese. Menos 0-0. 0-0, né? 0-0. Eu quero ver gol, Bercó. Não quero 0-0, não. Eles não vão dar não. conta. Tá tudo desorganizado demais. Será? 2 times que não tiver preparação nenhuma. Até o último momento não sabia nem onde vão jogar. Mas até pelada sai gol, ué. Como é que não vai sair gol no jogo desse? Eu também gostaria, mas pelado, o pessoal que joga pelada dá conta de fazer gol, Rosana. Dá? Tem o Nonato, né, lá no Goianese, né? Tem o Nonato. Esse é um risco pro time do Nonato. O Nonato também tem o mesmo problema do Walter, né? De ficar gordinho. E é tri-artilheiro do Campeonato Goiano. Tá vendo aí, ó? Então, os magrelos do Bercó, nenhum conseguiu ser artilheiro do Campeonato Goiano. E o Nonato,
Gordinho, né? Foi artilheiro do Campeonato Goiano em 3 oportunidades. Eu não sei porquê. Se eu jogasse bola, eu ia ter que ser gordinho, então? Não tô dizendo Nossa, eu isso. sofro É tanto porque pra pro ficar Bercó, magra. jogador que é um pouco acima do peso, não pode. O Walter não joga nada pra ele. O Nonato, que é tri-artilheiro do Campeonato Goiano. Gordinho. Por que que os magrelos, o profeta do Bercó, não foi artilheiro Mas do você Campeonato concorda Goiano que do ano passado? quando você joga, tem O um... profeta ano passado, o meu profeta está dizendo, é quem? Meu profeta. É, o Moisés. Ah, o profeta do Vila, né? Isso. O Moisés. Não, o Vila ano passado não tinha o Moisés no primeiro turno, durante o Campeonato Goiano, primeiro semestre. Durante o Campeonato Goiano ele estava na China, né? Ele tava Na Coreia. Ele não Na jogou Coreia. as semifinais do Campeonato Goiano, não? Não, ele só foi regularizado, parece que em julho. Não, mas tinha um Frontínio Mito, magrelo, bem magrinho. É, Não conseguiu ser artilheiro e o Nonato é conseguiu. verdade. Quem tinha no Goiás? Eu não lembro quem tinha no Goiás, no Atlético. O Atlético tinha o Viçosa, tinha. Sim, pessoal. Magrelo também. Magrelo também. Não conseguiu ser artilheiro, o Nonato Gordinho conseguiu. Verdade. Impressionante, né? É, o profeta lá do Vila que você falou, parece que ele fez 9 gols no Brasileiro, né? O Viçosa fez mais ou menos isso, o Jorginho fez uma pancada, como é que chama? O Frontino lá do Vila, que era um reserva, fez 6 ou 7 gols, o Vandinho fez uns 8. O Walter fez quantos? Eu não lembro. Não sei, o Walter chegou no finalzinho do campeonato. Chegou em julho, né? Ainda se contundiu, ficou um bom tempo É, fora. porque ele era gordo, se fosse mais não teria machucado. É verdade. Bercó que não gosta do futebol do Walter. Gosto, o futebol dele é normal. Não estou dizendo que ele é mau jogador, Sim, não. sim. Só não é atleta. Marcar o Walter também, você usa mais jogadores, né? Tem pelo menos uns 3 pra marcar, Pra né? cercar. Ali é difícil a marcação, viu? É verdade. Em nome do Jaó, da Formiquel, da Semaco, da Cálculo Contabilidade e da Odonto Saúde, aqui na nossa página do Esportes em Cena. Ricardo Goulart, sarou da cachumba, o Ricardo Oliveira, sarou da cachumba e está de volta ao Santos. Santos que hoje teve a assinatura do contrato do Bruno Henrique. Chegou o Bruno Henrique pro Santos. O Santos está precisando de um jogador como ele, né? Com essa característica de velocidade. E essa volta do Ricardo é muito importante. Esse sim, é um atleta longevo, já está com seus 36 para 37, né? Por aí, mais ou menos. Acho que é 37. E é fazedor de gol. Esse faz gol onde vai, porque é atleta. É bom de bola e é atleta. Atleta profissional. Atleta profissional. É Esse isso é que a gente profissional. quer dizer. Ricardo Oliveira. Sim, uma grande volta, né? Sarou da cachumba. Cachumba é um perigo, né? Cachumba e velho, Cachumba então. tem que... Cachumba e velho, então pior. Perigo, né? Ixi. Desce pra tudo quanto é lugar. Aí se descer, hein, Bercó? Aí Desce, complica, né? Ela Mas desce será que o aqui, 36, no 37, pescoço. o cara já tá encerrando a carreira dele já? O Ricardo? Já. A cachumba pode descer, pode subir. Será que Ainda vai fazer muitos gols ainda. Vai. Vai. Que Esse isso? faz gol. Eu tô com 40 e ainda não encerrei minha carreira. 40? Esse aí podia encerrar a carreira Mentira. dele no futebol goiano. O quê? O Ricardo Oliveira. podia encerrar a carreira aqui no futebol goiano. Acho que seria. A gente tem essa mania de querer Maravilhoso trazer pra jogador isso, que tá né? encerrando a carreira pra cá. Pois é, ele está sendo tão útil no Santos que ele podia vir ser A útil gente tem também. tantos- Ele não ganha mais no Santos que o Goiás pagaria pra ele aqui. não. Mas a gente tem tantos. A gente tem um centro, a gente tá no centro, né? A gente poderia procurar jogadores próximos aqui, Mato Grosso, Tocantins, né? Eu não vejo jogadores do Rio, São Paulo dando muito certo aqui. Por uma questão de adaptação mesmo, né? Eu penso. Então a gente deveria trazer jogadores para revelar, né? E não trazer jogador para encerrar a carreira. O Goiás trouxe aí o Senna, o Léo Senna da Copa São Paulo. Tá aí, melhor revelação do Goiás no ano passado. Pois é, Léo Senna. eu acho que a gente deveria pensar o E é contrário, bom jogador, né? Deveria pensar o contrário, trazer para revelar e não encerrar a carreira de É jogador. verdade. O vice-presidente do Flamengo, Godinho, Ixi. que é sócio do Eike Batista, Aí é rolo. que já foi o 8º homem mais rico do mundo, foi preso. Pode complicar alguma coisa no Flamengo que vem se organizando nessa questão fora de campo? Esse pessoal que tá lá no Flamengo, o presidente, o Bandeira de Melo, com esse gordinho que entrou agora para botar dinheiro à vontade na eleição dele, né? Foi 2015, parece. 12, não? Não, a reeleição foi 2015. 15. Botou um dinheirão nele ali e tal, essa história toda. E quando eles entraram para moralizar o Flamengo, né? A Patrícia Murim, na época da Patrícia Murim, teve a prisão do Bruno, o problema com não sei mais quem lá, parece que foram 2 atletas. E agora o Flamengo não será mais problema de polícia, será um problema de alegria, será uma questão de alegria para a torcida e tudo mais. Quer dizer, isso é uma fatalidade. O Flamengo não tem nada a ver com isso, né? Pelo menos eu quero entender assim, o Flamengo não tem nada a ver com Não o tem, CPF, mas né? a partir do momento que você tem o seu vice-presidente preso, Pode repercutir muito. pode atrapalhar o caminho correto que o Flamengo vem traçando, Rosana?
É a questão da moralização, né? Como é que você vai moralizar um lugar onde você não tem moral em outro? Eu penso dessa forma. Ele não cometeu um deslize, simplesmente. Dentro, né? não dentro do Flamengo, né? Mas fora. Ele está preso por corrupção. Ele está preso, né, por corrupção. Eu sempre digo assim, não adianta você achar que a pessoa não vai roubar de X, mas vai roubar de Y. Ou se apropriar, ou furtar, o nome que quiser dar para o que ele fez. Com certeza, se ele ficasse dentro do Flamengo, algum rolo ele ia fazer lá dentro. O cara não aguenta, não. Poderia, sim. Quando você tem uma pessoa que é corrupta, né? Ela qualquer vendo que lugar. tem dinheiro passando, né? Já chega... Ela é corrupta até vendendo picolé. Se estivesse aqui, a gente ia prestar um pouco mais de atenção nos equipamentos e tudo mais, talvez, né? A grande piada no Instagram hoje era... eu nunca pensava que seria... Um dia estaria numa condição melhor do que a do Eike Batista, né? Está praticamente todo mundo numa condição melhor que o Eike Batista, que está sendo procurado aí pela Interpol. Dizem que está em Nova York. De Nova York. Mas é aquela velha história, gente. Dinheiro não aceita desaforo, não. Não. Dinheiro não aceita desaforo, não. Tem E tudo o cara, tem limite, né? E ele ostentou, ele abusou, ele fez tudo. Ele tinha uma Lamborghini de 3 milhões e quase 4 milhões na sala. Exatamente isso que eu ia dizer. Mas o Eike Batista está correndo um risco aí, né? A justiça brasileira está correndo um risco de não conseguir botar as mãos nele. Porque tem cidadania alemã, né? Tem passaporte alemão. Então estão imaginando que ele possa ter feito uma ponte nos Estados Unidos para tocar para a Alemanha. Ah, não, mas o nome dele tá tudo em qualquer lugar. Mas foi antes do nome ser publicado. Foi antes de ser publicado? Eu suspeito que ele tenha chegado lá nos Estados Unidos, imediatamente embarcado para a Alemanha. O Narcisa lá no Rio de Janeiro deve estar gritando: Ei, que Batista! Ei, que Batista! Ô, moçada, o Campeonato Carioca, temos o clássico Fluminense Vasco da Gama no início da competição. Flu, Vasco, quem se preparou melhor, quem pode ganhar uma condição, não sei se de favorito, mas uma condição de melhor nesse momento para a estreia no Campeonato Carioca? Eu vejo as duas equipes aí no mesmo nível também. Se equivalendo. Eu acho são que bem equivalentes. O Vasco subiu agora, mas com um time fraco, né? Time quase que não sobe. Quase que não sobe. Quase que não sobe. Apesar que esse quase que não sobe, o Vasco ficou todas as rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B no grupo dos 4 melhores. Tá, na última rodada ficou ali naquela pendência, mas... mas ele tinha obrigação de ser campeão. E só confirmou a subida dele na última rodada. Na última rodada. Terrível. Na última rodada. Ele estava sempre na corda bamba ali, igual que estava sempre para ser rebaixado também. Quando o Atlético disparou, os outros chegaram próximo dele, o Bahia encostaram, e o Náutico que estava chegando também. Era o Náutico. Tinha mais um outro também beirando ali, né? Então o Vasco não teve competência realmente. O Vasco tinha obrigação de ter sido campeão. Sim. Com 20 pontos na frente do segundo colocado. A obrigação do Vasco é essa. Eu cantei uma pedra, o seguinte, que o Atlético, com as 8, 10 rodadas de antecedência, que o Atlético seria o campeão e o Vasco brigaria para subir. E de fato aconteceu. Eu falei isso pro Adson Batista, uma vez que eu encontrei com ele, eu falei assim: Adson, vocês vão subir e ainda, porque eu acho que assim, sobe, depois vai pensar em ser campeão. Acho que é mais ou menos assim que funciona. Ficando entre os 4 tá lindo. Você vai subir e você... Ele falou: que é isso? Tá muito cedo para falar isso. Mas não é. A gente que vive um pouco do futebol, a gente sente. E ele sabia isso muito mais que nós. Sabia muito mais que a gente. Ele tinha um elenco na mão. Divulgar aqui, eu falar isso. O Adson é o cara do vestiário, é o cara que chega dentro do vestiário, é o cara que chega para falar com o jogador respeita, sabe? É o que talvez o vice-presidente do Flamengo não vá ter. Respeito das pessoas mais. Então, na cadeia ele não vai ter nem contato com ninguém, porque ele está isolado por enquanto. O Fluminense vem com o Abelão, né? Tá de volta ao Fluminense. É um treinador expressivo do futebol brasileiro, sem dúvida alguma está ali no topo dos melhores treinadores do Brasil, né? E ele se identifica muito com o Fluminense, né? O clube ideal para ele. Ele falou isso, ano passado ele recusou convites aí, uns 2 ou 3 convites, parece que até do Corinthians, né? Quando houve essa transição aí do Tite para os que vieram posteriormente, o Cristóvão Borges inclusive, ele não quis ir. Mas quando apareceu um convite definitivo do Fluminense, pagando o que ele queria, talvez tenha aproximado pelo menos o que ele estava pedindo, ele não hesitou, pegou o Fluminense. Que ele considera bom, mora no Rio de Janeiro, é carioca, e a formação dele foi no Fluminense. E ele gosta muito do Fluminense. O Abelão, para mim, é um dos melhores técnicos. Bom, foi, né? Quando ele estava em atividade. Agora vamos ver na retomada da carreira dele
se ele confirma essa opinião que eu tenho a respeito dele, de ser um grande técnico. Ele tem também uma proximidade com o Internacional, mas tem uma proximidade maior com o Fluminense. O Fluminense pode ganhar ficar mais expressivo em 2017. Só de ter um técnico com essa expressão, né? Eu acho que grandes técnicos tem que ter também o elenco na mão. Não adianta você ser um grande técnico se o elenco não abraçar você. Eu penso dessa forma. Porque é mais fácil você mandar o técnico embora que você pegar, rescindir com todo o elenco e formar uma equipe novamente. É verdade. Então eu acredito que tem que ter essa boa relação. Não só gostar do Fluminense, mas sim ter uma boa relação dentro de campo com esses atletas. Eu vou trazer para vocês alguns números da Primeira Liga. Como é complicado essa questão de tá ganhando grana, não tá, prejuízo. Olha aqui o borderô da Primeira Liga, do jogo lá no Independência, América Mineiro e Ceará. R$ 44.459 de prejuízo. A renda, 15.682. Qual jogo? América e Ceará. Com 60.141 de gastos, de despesas que tivemos nessa partida. Já lá em Chapecó, houve um lucro. As despesas, R$ 27.103, a renda, R$ 92.730, com um lucro de R$ 65.626. Dá para ter lucro? Essa Primeira Liga realmente pode pegar? Como é que vocês estão vendo? Trazendo aqui dois números distintos. Um que deu lucro, da Chapecoense, só de renda, e um que deu um prejuízo danado, que foi o do América Mineiro. Pois é, veja bem, tem aspectos a ser analisados. Você está perguntando em termos de lucro, né? Especificamente ou tecnicamente? Em termos de lucro, tecnicamente, o que é a Primeira Liga até agora. Pois é, tecnicamente eu acho que isso aí não vai acrescentar nada, porque até prejudica as atividades dos clubes, os seus campeonatos regionais. Não é? Fica um acúmulo ali de partidas. Mas financeiramente tem um que vai ganhar muito dinheiro com isso. O Clube de Regatas do Flamengo, R$30 milhões. O contrato do Flamengo para a Primeira Liga e o Campeonato Carioca, R$30 milhões. Eles não separaram a informação que eu recebi, não tem essa distinção. Qual a proporção para um campeonato para o outro. Mas o Flamengo vai sair com 30. E os outros? Não é? Os outros até agora nada. É igual mais ou menos o Campeonato Brasileiro, né? Corinthians, Flamengo, 150, tanto, lá embaixo. Acaba se torna inviável para os clubes menores, né? Eu acho que quem está saindo lucrando aí Eles são boi de piranha do Flamengo, sim, né? Sim. Então os clubes menores vão sair no prejuízo sempre. E a tal da renda é um negócio complicado. A tal do borderô é um tanto de taxa que se paga, é lanche de polícia, eu não sei nesses borderôs aí, mas aqui é lanche policial, é ingresso, é aluguel, tributo do governo. Nossa, é muita coisa. E os clubes não podem trabalhar esperando renda, né? Se monta time, mas o torcedor, às vezes ele, não vou porque perdeu o jogo para a presidência, por exemplo. No próximo jogo... Mistura a competição com a outra. Isso, acaba que uma coisa influencia na outra. E realmente atrapalha, né? O time vê, não está bem, ainda não vai. O Vila que o ano passado, naquela Copa Verde, né? E foi contra o Gama. Perdeu pro Gama na rodada seguinte, era um jogo do campeonato, não sei se Goiano ou brasileiro. Repercutiu muitíssimo. O Frontini errou o pênalti, né? Foi errou o pênalti e colocaram ele como principal culpado depois disso. E aí já... Quebraram o carro dele. Isso, aí já no Campeonato Brasileiro, todo mundo queria ver o Frontini jogando. Aí pra você ver como que é o danado do torcedor, né? Ele realmente, ele é emoção, ele perde a razão na hora que acontece esse tipo de situação. Mas tem um amigo nosso que colocou o apelido dele, né? Frontini Mito. Frontimito. E aí era desse jeito. O Thiago Neves estreia com a camisa do Cruzeiro jogando contra o Vila Nova, na estreia da equipe Celeste, lá no Campeonato Mineiro, Vila Nova de Nova Lima. Thiago Neves é um cara para detonar no Cruzeiro ou já está em fim de carreira, Rosana? Engraçada essa questão de fim de carreira, né? Se ele for um atleta profissional, ele tem vida longa no futebol ainda. Eu acredito que ele tem tudo para arrebentar lá. E quero acreditar, sim. O Cruzeiro é tão sofrido também, né? Vai chegando. Enquanto o Vila Nova, de Nova Lima, né? Vila Nova acho que é com 2 L's esse Vila Nova, se eu não me engano. Vídia Nova.
Então, acredito sim que vai ser um grande jogador e foi uma excelente contratação para o Cruzeiro. E aí, Bercó, o Thiago Neves, que detonou no Fluminense, vai vestir a camisa do Cruzeiro. Ele teve um históricozinho recente de contusões, né? De uma sequência de contusões, interrompeu um pouco a carreira de sequência dele no Fluminense, foi lá para os Emirados ou para a China, não sei onde ele estava ultimamente aí. Parece que andou machucando por lá também. Mas ele, em boas condições físicas, tecnicamente, eu acho que ele é inquestionável. Em nome do Jaó, da Formiquel, da Semaco, da Cálculo Contabilidade e da Odonto Saúde, amanhã pela manhã, lá no ginásio do Santo Agostinho, temos o Monte Cristo jogando com o Jaó, na Superliga B masculina. Quem tá melhor, hein, Bercó? Monte Cristo ou Jaó? Equilibrado. Jaó ganhou o primeiro jogo. Um tie-break, jogo duríssimo. Tie-break equilibradíssimo. 20-18 pro Jaó no tie-break. Mas é um jogo muito equilibrado. E olha, isso é jogão, viu? Jogão. Eu estarei lá amanhã, 11 horas, estarei lá no ginásio Santo Agostinho, que eu faço questão de acompanhar esse jogo, prestigiar o voleibol goiano, um trabalho muito bem feito pelo Monte Cristo, pelo Jaó, o Berocan com o William, o professor Robson, eles não medem esforços para ter uma equipe firme lá, o Jaó Universo, como também o Paulo, técnico do Monte Cristo, com seus atletas. Trabalho não é fácil fazer não, viu, João? Monte Cristo que subiu há 2 anos atrás e depois acabou caindo. E não deu nem conta de permanecer aqui por falta de apoio, você vê que absurdo, né? Uma luta para subir, uma dificuldade, são verdadeiros heróis. Aqui em Goiás, eu lido com esse esporte amador aqui, especializado é mais amador, a vida inteira, né? Mas é um ato de heroísmo. Quem consegue sobreviver é um ato de heroísmo. Os atletas são mal remunerados, as estruturas não são adequadas. Se você chegar perto da estrutura ruim do Vila do Atleta do Goiás que tinha antigamente aqui, não dá nem para comparar o que era fraco antes para o futebol, o que é bom hoje que os jogadores, os atletas de outros esportes consideram como confortável para eles. Na Superliga Feminina, o Rio de Janeiro joga hoje às 7h30 da noite contra o Praia Clube. O Osasco enfrenta o Minas às 10 da noite. O SESI venceu 3-2 o Minas e segue na cola do Cruzeiro, que é o líder da competição. Esse feminino aí, eu não sei se vocês têm tido oportunidade de acompanhar, esse Rio de Janeiro, o Bernardinho é um tal negócio, né? Quem gosta do Bernardinho, gosta. Quem não gosta tem que engolir de qualquer jeito. Porque o cara é fera, bom, né? ele é fera mesmo. Você pega o plantel do Rio de Janeiro, as meninas desse ano, a base mudou, mas do ano passado para cá, de 2016, 2017, mudou a base quase toda. Quase toda, e o time continua ganhando do mesmo jeito. Aqui a mesma coisa, saiu nós 3 aqui do programa, entra outros 3 aqui que ninguém nunca viu, né? E tocar o programa do mesmo jeito nosso. Põe um ritmo dele. Põe um ritmo e vai tocando. Porque o programa está pronto, está organizado, é bonito, tem audiência maravilhosa, né? Nós temos aqui os nossos patrocinadores aí, top. Então a coisa está pronta, fica fácil tocar. Mas o Bernardinho não. Ele, nos 2 últimos anos para cá, teve que fazer renovação. Mas também o Minas, o voleibol feminino da maneira geral. Então, as renovações estão acontecendo. E no masculino, esse time que foi campeão olímpico ano passado, eu conversava com as pessoas, a maioria das pessoas aqui no Brasil não conhecia os atletas. E os principais deles, inclusive jogando fora do Brasil. Chegaram aqui, perderam a primeira partida e depois foi um deslanche total e foi campeão. No NBB, o Novo Basquete Brasil, em São Januário, o Vasco foi derrotado para o Minas Tênis. O Maynard e o Rogers, destaques com um total de 37 pontos. Os 2 americanos. Os 2 americanos, né? Meteram muita bola, jogaram muito bem. E o Vasco perdeu lá em São Januário, dentro do campo dele, da quadra dele, do ginásio dele, com a presença maciça da torcida. A presença maciça são 1.000 torcedores, que é a capacidade do ginásio do Vasco. O Brasília venceu, e que jogando pela liderança, 81-76, o Caxias do Sul. E assumiu a liderança. O Brasília agora é líder. E agora, sem torcida, teremos Vasco da Gama. Nossa, e o Flamengo, né? Isso é uma vergonha pro basquete. Não é o NBB, eu não tenho que criticar o NBB em nada, mas a estrutura do basquete no Rio de Janeiro, que absurdo, né? Nós tivemos a final do Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo, o Vasco perdeu a final do Campeonato por WO, porque não teve coragem de colocar o time dele em campo para jogar contra o Flamengo no ginásio da Tijuca. Falta de condição. De policiamento de tudo. Um absurdo. Não pode jogar no Maracanãzinho, que está na mesma situação do Maracanã, não tem nem tabela. O Maracanã não tem nem gramado. O Maracanã cortaram a luz do Maracanã, hein? Pois é, o Maracanãzinho não tem nem tabela. Você vai jogar basquete sem tabela. Não tem jeito, né? Você vai falar sem boca, a mesma coisa. Não tem jeito, né? E agora vão jogar lá nessa arena aí do negócio da Olimpíada. Que vergonha. Não tem policiamento. O Estado do Rio de Janeiro não consegue
policiamento para dar garantia para a partida, para as torcidas poderem comparecer, Rosana. Você já viu falar isso? É complicado, até porque a rivalidade, né, eu sempre digo que quando a gente torce, pode ser até jogo de dama, que a gente entra no clima da disputa ali. E sem policiamento realmente é humanamente possível. Não, e o basquete precisando crescer, João. A volta do Vasco agora para o Campeonato Brasileiro, foi o Campeonato Carioca, agora no NBB. O Vasco não entrou como ninguém entra, pela porta do fundo, não. Foi disputando divisão de acesso, segunda divisão, para chegar na primeira, como está agora. E quando tem a maior classe de camisa do futebol do basquete brasileiro é esse. Vasco Flamengo, clássico regional e nacional até internacional. Repercussão total. Não pode ter torcida porque não tem policiamento. É uma bagunça. Na NBA ontem, o Oklahoma venceu Dallas por 109-98. O Indiana Pacers venceu o Minnesota por 109-103. O Utah venceu o Lakers por 96-88. Hoje temos Portland contra o Los Angeles Lakers do brasileiro Felício. Isso, esse jogo do Utah aí com o Los Angeles Lakers, poderíamos ter, foi o Utah com o Lakers mesmo, né? Com Lakers. Hoje a gente tem o Portland com o Los Angeles Clippers. Não, isso. Mas seria uma oportunidade para nós vermos dois brasileiros em quadra. O Raulzinho, pelo Utah Jazz, e o Huertas pelo Los Angeles Lakers, né? Mas infelizmente nenhum dos dois esteve na partida de ontem. E para as próximas partidas aí também a gente não sabe o que está acontecendo, porque os brasileiros, eles tiveram um bom destaque ano passado, e esse ano eles estão ficando meio apagados, à exceção do Felício e do Lucas Nogueira, o bebê. O Anderson Silva vai lutar dia 11 de fevereiro, e há quem diga que ele pode voltar a disputar o cinturão. Quem está chateado com essa situação é o Jacaré, que já está há um bom tempo lutando para buscar o cinturão e não ganha oportunidade pelo Dana White. Vocês acham que o Anderson Silva, lá, já veterano, pode voltar a carregar aquele cinturão, Rosana? Preparando, acho que dá, né? Eu não me dá meio que uma agonia ver o tal do UFC, né? O objetivo da luta ali é bater no outro até não aguentar mais. Mas eu acredito sim, o Anderson Silva é um atleta empenhado, já ganhou tantos cinturões aí, eu acredito que seria uma grande oportunidade aí para ele pegar ele de volta. Lembrando, mais uma vez, teremos no Australia Open, que é o primeiro Grand Slam, o Nadal enfrentando o Dimitrov, né? Nadal enfrentando o Federer na final do Australia Open. Nadal do 19.4 dormindo e com as... Não, esse é o Federer. É o Federer. É o Federer. Com a coberta de pluma. Isso, de conchinha ele nunca dormiu, né? Não, de conchinha não dorme, porque não dorme, não. A temperatura aumenta um pouco. Sei lá se aumenta mesmo, né? Ontem no jogo do Nadal, do Federer contra o Wawrinka, né? O conterrâneo dele lá, o suíço igual ele. E eles ficavam mostrando muita mulher do Federer, que eles consideram a mulher do Federer, como é que chama uma pessoa que se veste mal? Brega? Brega é mais ou menos isso, né? Cafona, né? Acho que cafona. É mais nojento que brega. Não, é cafona. A expressão que o Meligeni e o Fernando Nardini usavam, pelo amor de Deus, que cafonice. Quando mostrava a imagem, mesmo não falava o nome, não. Mas todo mundo sabe, né? Eu falei, vou ter que falar mesmo. A mulher do Federer, ela tá parecendo, tá com o uniforme da Mangueira. Uma roupa cor-de-rosa com um detalhe verde, na mesma tonalidade da Mangueira. Assim. Mas às vezes ela usa essa roupa pro Federer dormir sozinho. Pra não ter aquele problema dos 19.4. Exatamente, para não querer dormir de conchinha, porque vai cair o rendimento do rapaz. Pode ser. Agora, esse confronto aí do Nadal com o Federer foi uma surpresa absoluta. Ninguém poderia imaginar, nem os dois poderiam imaginar isso. O Federer, muito gentil, como sempre, muito elegante, educado, dando entrevista depois do jogo de ontem, disse que esteve com o Nadal em novembro, acho que em novembro, no final da temporada do ano passado, inaugurando uma quadra lá, um instituto que o Nadal tem na Espanha. Ele foi convidado, foram lá os dois, jogaram, bateram uma bolinha de leve, o Federer recuperando contusão, uma cirurgia no joelho, e o Nadal dá fratura no punho. Eles dizendo, o Federer dizendo, conversando com o Rafa nem tinha ganho do Dimitrov, que ele ganhou hoje, essa conversa foi ontem. Rafael Nadal. Do Nadal. Ele dizendo, conversando com o Rafa, e disse a ele, falou, nosso tempo passou,
Acho que nós nunca mais vamos fazer uma final de Grand Slam. Olha só que coisa. O primeiro do ano já estão os dois lá. Em 2020, em Tóquio, teremos o skate como esporte olímpico. E teremos também agora, lá no Rio de Janeiro, o Mundial de Skate, o Skateball no Rio de Janeiro, né, onde tem como destaque o Pedro Barros, que é destaque aqui no skate brasileiro. Esse Pedro Barros é o grande destaque do Brasil e poderá não participar. Não da competição, né, mas da Olimpíada. Porque se vê as incoerências que tem com o esporte brasileiro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de colher essa informação, esse foi um amigo que me passou. Eu nunca fui skatista e tem dificuldade, todos nós temos até dificuldade de acesso às informações do skate, né? Uhum. São muito pequenas informações. E ele me passou essa informação aí, eu fui procurar saber. Existe a Confederação Brasileira de Skate, mas o Comitê Olímpico Brasileiro não reconhece a confederação, e para o skate participar da Olimpíada 2020, um absurdo tão grande, ele será representado por uma das confederações brasileiras de esporte sobre roda, que poderá ser o basquete de cadeira de rodas, ou qualquer uma outra confederação de esporte, mas é uma coisa tão absurda, porque o skate tem as rodinhas lá embaixo. Né? Então um desses, ou o polo, sabe, um desses esportes aí representará a equipe, né, dos skatistas. Então é uma revolta muito grande e o Brasil corre risco de não ter representante por esse motivo. É um desrespeito realmente. Ô moçada, pra gente encerrar, qual foi o grande acontecimento da semana para você, Bercó? Vou colocar o grande acontecimento da semana, o Aberto da Austrália de tênis, sensacional. Eu cansei de passar noites aí de madrugadas, dormindo às 3, acordando às 6h30 para assistir esses maravilhosos tenistas, né? Tanto masculino quanto feminino. Eu gosto muito de tênis, gosto de todos os esportes. O que tem de esporte eu ficava revezando ali entre NBA e o tênis, NBA e o tênis, que o tênis começava às 10, NBA a partir das 11. E o meu principal destaque foi isso aí, principalmente pelas finais. Federer, Nadal e as irmãs Williams. E para você, Rosana, qual foi o grande acontecimento da semana? Coisa ruim, viu? O gato daquele rapaz lá. Isso é uma pena, né? É uma pena. Li uma entrevista dele hoje falando a respeito. Falando que ele fez sozinho, que o gato ele pegou o documento sozinho, e aí depois disse que não ia falar mais nada, porque senão envolvia terceiro. Aí como que tá sozinho, tá com terceiro? Eu não entendi, foi a nada. É complicado, porque às vezes encerra a carreira tão precocemente, né? Simplesmente por um minuto de bobeira de querer disputar um campeonato que ele não era apto para isso. Então eu fiquei chateada, até porque futebol é um dos esportes que me encantam. Poderia ter sido um resultado diferente também contra o Corinthians, né? Se tivesse disputado a final contra o Corinthians, talvez o Corinthians nem tinha sido campeão. E talvez esse jogador, né, não tivesse sido tão importante assim, sim, que é reserva, né? Exatamente. Então, realmente eu fiquei chateada com isso. Isso serve de alerta, né, para os clubes, onde eles contratam aí, para prestar mais atenção em documentação, exigir daquela forma que você falou. Para que não, muito rigoroso. Para ser rigoroso com isso. Eu já tive como grande acontecimento da semana a volta. Não, para aí um pouquinho. O quê? Pergunta para ele qual foi o grande acontecimento da semana, por favor. Júnior, qual foi o maior acontecimento da semana? O maior acontecimento da semana para mim foi o aniversário da Rosana Parreira. Ponto 1. Agora, o segundo maior acontecimento da semana foi a volta da Chapecoense jogando uma partida oficial contra o Joinville depois de toda aquela tragédia. Acontecimento 1. Principal, o aniversário da Rosana Parreira. O acontecimento número 2, para mim, foi a volta da Chapecoense. Quando eu falo que esse homem é bonito, quando ele não tá aqui, vocês ficam falando que eu puxo saco, né? Olha aí, como é que não acha bonito? Tá bonito as palavras, bonito o sentimento, bonito tudo, o quê? esse cabelo. Tudo bonito, tá vendo? Esse cabelo. Vai ser bonito, hein? Esse cabelo cortadinho. Cortou o cabelo, você observou isso, Você né? cortou pra ele, Ele cortou o cabelo, né? Que ele tá bonitinho. Cortou Cortou o cabelo, tá bonitinho hoje. Agora, eu acho que para nós três aqui, pro pessoal nosso, toda a nossa equipe, o João, que é o nosso cinegrafista, o Vitor, né, que é o dono da empresa, que coloca a gente aqui no ar, né, para os nossos companheiros todos. Bruno Brasil, para o Jaó, para o Odonto Saúde, para a Formiquel, para a Semaco, Odonto Saúde até eu já disse, né, a Calco Contabilidade, para a TV Brasil de Norte a Sul, todos os nossos amigos, Eduardo, o Wellington, a Sueli. Acho que para nós todos, o grande acontecimento do mês, que nós falamos aqui da semana, mas do início de ano, foi o lançamento do Esportes em Cena. Com certeza. Até porque nós somos todos esportes em cena. Em nome da Semaco, da Odonto Saúde, do Clube Jaó, da Cálculo Contabilidade
e da Formiquel, a gente chega ao fim de mais um programa do Esportes em Cena. No Facebook, todos os dias às 5 da tarde, ou melhor, de segunda a sexta, às 5 da tarde ao vivo, no YouTube a qualquer momento, e na TV Brasil de norte a sul, às 21, às 23, no dia da gravação, e no outro dia às 11 e às 8 e às 11 da manhã. A gente volta na segunda-feira, já com a primeira rodada de muitos campeonatos regionais pelo Brasil. Até lá, um abraço.